Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma análise semanal da Forex Academy Club. Vamos começar por ver aqui o relatório da COT. Em relação ao euro, vemos que as posições de compra aumentaram aqui em cerca de 4 mil. Estamos agora com 85 mil posições de compra, ou seja, o euro a ser aqui bastante comprado. Então é muito provável ver aqui a tendência ascendente do euro-USD a continuar. Depois na Libra, vemos que as posições de compra foram diminuídas em 9 mil posições, ou seja, aqui um grande abrandamento nas compras da Libra. Depois vemos o Iene, as posições de venda a serem diminuídas em 8 mil, contamos agora com 41 mil posições, o que ainda é bastante, ok? Depois o CHF, posições de compra diminuídas em 1000 posições, e estamos aqui com praticamente nada. Dólar australiano, posições de compra aumentadas em 2000, passámos de 1000 posições de venda para 1000 posições de compra, também não nos diz aqui nada de especial. Depois o NZD, posições de compra aumentadas em 2000, contamos agora com 9000 posições, isto aqui também ainda não indica nenhuma potencial direção para o mercado. E depois vemos aqui o CAD a aumentar cerca de 10 mil posições de compra, agora com 26 mil, e isto aqui para o par USD-CAD dá-nos uma tendência claramente bearish, a moeda do CAD a ser muito comprada, o índice do dólar americano a descer bastante, como eu já vou mostrar aqui mais à frente, então o USD-CAD está claramente numa tendência descendente também. Posto isto, vamos começar aqui com a análise técnica. Como já é normal, vamos começar aqui pelo índice do dólar americano, que tem estado aqui numa estrutura descendente. Nós formamos aqui este alto mais baixo, ou seja, primeiro tivemos o impulso, formamos um baixo mais baixo, o preço corrigiu, um alto mais baixo e agora encontra-se aqui na continuação para o downside. Nós temos aqui este nível, que é muito provável que o índice atinja aqui esta zona, e quando ele atingir aqui esta zona, se conseguir quebrar, estou a antecipar que ele chegue também aqui a estes valores, que foi aqui esta zona de suporte que fez com que o índice se movimentasse bastante aqui para o upside. Depois vamos ter que esperar para ver qual vai ser a reação aqui dele nestas zonas. Mas para já vamos ver aqui os gráficos, os time frames menores, e em termos de gráfico diário, como eu já tinha explicado aqui há umas semanas atrás, nós vimos este impulso, o preço a corrigir, fizemos o retest deste ponto estrutural e vemos o preço agora aqui a ter este impulso para o downside. Nas 4 horas também conseguimos ver aqui uma estrutura bastante descendente, o preço a formar aqui este baixo mais baixo, e agora o que eu estou à espera é de ver aqui uma correção e continuação para o downside. Aqui uma análise muito simples, uma tendência clara no índice do dólar americano, e para já é isto que eu tenho aqui para o índice. Vamos passar para o primeiro par de Forex, Euro-USD. Aqui a análise é praticamente o oposto que eu tenho no índice do dólar americano. Nós vemos aqui a estrutura mais recente do Euro-USD ascendente, o preço formou um alto mais alto, corrigiu, formou um baixo mais alto e encontra-se agora aqui na sua fase impulsiva, e tenho o primeiro target para o preço atingir esta zona aqui, que era o alto mais alto anterior. E depois, se ele conseguir quebrar esta zona, também existe muito potencial para ele atingir aqui esta zona mais acima, que é a zona de resistência também semanal. Ora, posto isto, vamos ver aqui como é que estão os time frames mais baixos. Eu também falei aqui na semana passada que havia potencial para um retest desta zona aqui e continuação do preço para o upside. Foi exatamente isso que aconteceu. O preço teve um impulso,
formou aqui um alto mais alto do que este, ou seja, teve aqui uma quebra de estrutura para o upside, voltou para o retest, mostrou aqui alguma rejeição e continuou para o upside. Agora, aqui nas 4 horas, nós também vemos que o preço está aqui nesta fase impulsiva, mas para já não estou aqui à procura de comprar. Um retest daqui deste ponto até aqui para uma continuação, na minha opinião, não é válido, porque isto aqui não é correção nenhuma, ok? Após este impulso, queria ver aqui o EURUSD a fazer uma correção mais profunda, ok? Também temos aqui este ponto de estrutura que o preço quebrou na sua movimentação para o upside, mas também vai depender muito de como o mercado abrir agora às 10 esta noite. Se ele se movimentar aqui mais para o upside, depois podemos vê-lo fazer uma correção até aqui e continuar, ou se ele se movimentar apenas um pouco mais, pode vir até aqui esta zona e continuar para o upside. Isto são duas possibilidades, não quer dizer que não existam outras, ele pode vir apenas até aqui a meio e continuar o seu caminho na mesma, por isso temos que monitorizar e ver o que é que vai acontecer, ok? Mas para já estou apenas à procura de compras para este par, ele está bastante bullish, o índice está bastante bearish, então não estou de todo à procura de vendas. O próximo par que temos aqui é o USD-CAD. Como eu disse aqui no início da análise, ele está bastante bearish. Em termos de gráfico semanal, nós vimos aqui as duas últimas semanas com velas bastante fortes para o downside, aqui estas duas velas, ou seja, a mostrar aqui bastante força vendedora no par USD-CAD. Agora, é preciso ter atenção, porque nós estamos a chegar aqui a esta zona estrutural de suporte, que foi onde o preço iniciou aqui esta tendência ascendente. Então agora, apesar de estarmos com vários fatores a indicar-nos que o USD-CAD está bearish, é possível vermos aqui uma reação do preço. Vamos ver aqui os gráficos diários. É possível vermos aqui alguma reação do preço a fazer um pullback, e eu aqui vou estar interessado apenas a negociar se nós conseguirmos quebrar aqui esta zona, o que é bastante provável dado os fatores que eu já vos expliquei aqui no início. Eu marquei aqui este ponto estrutural porque foi o último baixo mais baixo criado e existe potencial para o preço vir aqui, fazer um retest e continuar para o downside. Contudo, eu não vou estar à procura aqui deste retest. Porquê? Porque existe potencial para estarem aqui ordens de compra e haver muita gente a comprar aqui o par USD-CAD nesta zona, porque era uma zona importante estrutural no time frame semanal. Então, estar a vender aqui não gosto muito. Prefiro esperar por uma nova quebra de estrutura e depois uma correção e continuação do preço para o downside. O próximo par que temos aqui é o EURO-JPY. Ele continua aqui numa grande tendência ascendente. Em termos de gráfico diário, nós conseguimos ver claramente que o preço está aqui numa tendência de alta, a formar altos cada vez mais altos, baixos cada vez mais altos também. Agora, o preço encontra-se aqui na zona do último alto mais alto. Ele teve aqui este impulso, a quebrar aqui toda esta estrutura do lado esquerdo, formou um alto mais alto, teve uma pequena correção, começou o impulso e agora encontra-se aqui nesta zona do alto mais alto anterior. O que eu estou à espera aqui para este par é uma quebra para o upside, ou seja, a formação aqui do novo alto mais alto. É importante quebrar aqui este wick, eu marquei aqui esta zona a vermelho porque foi aqui o ponto máximo onde o preço rejeitou, então é importante que ele consiga ultrapassar aqui esta barreira de ordens, formar um alto mais alto que esta zona e depois aí sim vou estar à procura de uma correção e continuação do preço para o upside. Também para já não estou à procura de vendas aqui no EURO-JPY, tendo em conta que estamos numa grande tendência ascendente. Irei considerar isso quando houver pelo menos uma quebra de estrutura aqui no gráfico diário.
porque isto aqui tem potencial para ser um topo duplo, mas enquanto o preço não quebrar a estrutura para o downside, eu não estou à procura de vendas. Depois temos aqui o AUD USD, a estrutura mais recente é aqui ascendente. Há umas semanas que tem estado aqui a consolidar nesta zona, mas a última semana fechou aqui com esta bearish engulfing até com bastante volume, e tendo em conta que o índice do dólar americano está numa tendência descendente, o AUD USD tem potencial para continuar a subir. Agora aqui em termos de gráfico das 4 horas, este aqui que eu vos queria mostrar. Em termos de gráfico das 4 horas, o preço esteve aqui a consolidar entre esta zona de resistência e esta zona de suporte durante bastante tempo, e vemos o preço agora a formar aqui este ponto alto mais alto, conseguir a quebrar fora do range, a quebrar aqui todos estes pontos de estrutura, de liquidez, e então o que eu estou à espera agora para este par é vê-lo a corrigir, a formar um baixo mais alto e uma potencial continuação para o upside. Aqui o target máximo que eu vejo neste par é esta zona aqui de resistência semanal, diária, desculpem, não é semanal, quer dizer, também é semanal porque vocês conseguem ver que o preço esteve lá em cima, mas aqui na zona diária vê-se bastante melhor e não irei estar à procura de aguentar posições para lá deste nível, então aqui será uma boa zona para vocês retirarem os vossos lucros caso entrem numa posição de compra e caso o preço nos mostre mesmo essa oportunidade para nós entrarmos no mercado. Vamos continuar aqui com o euro contra o dólar australiano. Em termos de gráfico semanal, eu vou só tirar aqui os desenhos para vos explicar melhor. Em termos de gráfico semanal, vemos o preço aqui com uma estrutura principal descendente, ok? Aqui os altos a serem cada vez mais baixos, os baixos mais baixos também, e se formos ver aqui o gráfico diário, nós conseguimos ver que o preço encontrou aqui esta zona de resistência, já testou esta zona 3 vezes e formou aqui este padrão de triângulo ascendente. Então o que eu estou agora à espera é ver se o preço consegue quebrar aqui abaixo desta zona. Eu marquei esta zona aqui nas 4 horas, que também foi rejeitada várias vezes pelo preço. Então, se ele conseguir quebrar aqui abaixo, a formar aqui um baixo mais baixo, eu irei estar à procura aqui de uma correção e continuação do preço para o downside. Se ele quebrar aqui esta zona, isto indica uma potencial continuação e que entraram novos vendedores no mercado, então irei estar apenas à procura de vendas aqui para a próxima semana neste par. Continuando, aqui temos o NZD JPY. Em termos de gráfico semanal, também conseguimos ver que ele está aqui bastante bullish. A semana passada, fazendo aqui um pouco mais de zoom, nós vimos que o preço abriu aqui, esteve cá em baixo, rejeitou, encontrou aqui compradores e fechou mesmo cá em cima. Então, para a próxima semana, existe potencial aqui para o preço continuar na sua tendência ascendente, mas também existe aqui outro cenário. E vou começar a explicar aqui o cenário ascendente, que é se nós conseguirmos quebrar aqui esta zona de resistência que o preço quebrou, que o preço formou, e formar um alto mais alto, ir estar aqui à procura depois de uma correção de preço para uma continuação para o upside. Caso ele não consiga quebrar aqui esta zona, visto que já é uma zona que ele rejeitou aqui várias vezes, deixa-me só apagar isto, nós conseguimos ver também que o preço está a formar aqui esta espécie de canal corretivo. Se ele rejeitar aqui esta zona, quebrar a estrutura aqui para o downside, existe potencial aqui para vendas de curto prazo, com target máximo aqui desta zona. Caso ele rejeite esta zona, quebra a estrutura
retest e continuação. Estes são os dois principais cenários que eu vejo aqui para o NZD-JPY. Continuando com o NZD-USD, em termos de gráfico semanal, vemos que ele está em tendência ascendente, formou aqui este ponto alto mais alto, este baixo mais alto, começou aqui a sua fase impulsiva, encontra-se agora aqui nesta zona estrutural, mas tendo em conta aqui que o DXY está numa tendência descendente, existe potencial aqui para o NZD continuar a subir. Em termos de gráfico diário, nós também vemos que o preço está aqui com intenções para o upside. Nas 4 horas também temos aqui este grande movimento impulsivo e o que eu quero ver agora é o preço a quebrar completamente daqui para o upside, quebrar aqui esta zona máxima de liquidez, é muito importante. Para já ainda não estou à procura de compras, porquê? Porque o preço ainda não conseguiu fechar aqui acima desta zona. Só irei considerar e estar à procura de compras assim que ele consiga quebrar para o upside. Se ele o conseguir fazer, irei depois estar à procura aqui de uma correção para uma continuação para o upside. E aqui a correção, podemos utilizar aqui este nível das 4 horas. Se calhar vou desenhar aqui uma caixa para vocês perceberem melhor. Temos aqui esta zona de 4 horas, ou então temos aqui esta zona do gráfico diário, que também era um ponto estrutural e tem potencial para servir como retest ao preço e uma continuação para o upside. Ora, posto isto, vamos passar aqui para o último par, e o último par que eu tenho aqui é o ouro. Vamos começar aqui por o gráfico semanal. Então, o ouro, a tendência principal do ouro é uma tendência ascendente. Nós vimos aqui que o último impulso foi este impulso aqui, e ele tem estado aqui nesta fase corretiva. Nós até podemos desenhar aqui um canal corretivo, ok? Temos aqui este canal corretivo e vocês podem ver que o preço corrigiu até aqui ao início do impulso, esta zona aqui, ok? Ele corrigiu até aqui, atingiu esta zona e agora começou a movimentar-se aqui para o upside. Se formos aqui ao gráfico diário, ora, eu vou só eliminar isto aqui, eu não gosto de ter muitos desenhos nos meus gráficos. Vou eliminar aqui a zona, ok? Em termos de gráfico diário, o que é que nós temos? Temos aqui um fundo duplo e vemos o preço a formar este impulso para o upside e a quebrar aqui esta zona de estrutura. Ou seja, isto é um padrão reversivo, o fundo duplo. Temos uma quebra de estrutura para o upside, um alto mais alto aqui nesta zona. Temos uma correção e um novo alto mais alto. Então, estou à procura do ouro continuar aqui a sua movimentação para o upside. Nas 4 horas vemos que ele consolidou aqui durante algum tempo entre esta zona de resistência e esta zona de suporte. Conseguiu agora então quebrar para o upside. E o que eu estou agora à espera é de ver o preço aqui a formar uma espécie de correção para uma continuação para o upside. Não sei se ele irá atingir aqui esta zona, dado que teve aqui um grande impulso, mas existe potencial para ele vir até aqui esta zona. Mas se ele não corrigir até aqui e tiver uma correção aqui um pouco mais curta e quebrar a estrutura novamente, irei estar à procura de negociar aqui a zona quebrada, ok? Correção e continuação para o upside novamente. Então, aqui em termos de análise técnica, é tudo o que eu tenho aqui para esta semana. Para terminar a análise semanal, vamos ver o calendário económico para ver o que é que nos espera aqui para a próxima semana. Então, segunda-feira não temos aqui quase nada, temos apenas uma notícia no dólar australiano às 2h30 da manhã, logo de madrugada, no início da semana. Eu nunca entro em posições na abertura do mercado.
acho que é demasiado arriscado, spreads demasiado altos também, então prefiro esperar por segunda-feira de manhã ou até mesmo para a parte da tarde para começar a operar. Depois, terça-feira, aqui notícias no Ien também durante a noite, temos aqui o USD às 15 e o GBP às 15h30. Terça-feira também não é um dia assim nada de especial, não temos grande coisa. Depois, quarta-feira, temos NZD de madrugada. Temos aqui uma no Euro às 7 da manhã, GBP às 7 da manhã, GBP novamente às 10, USD 1h30. E depois vemos que aqui, em vários países europeus, as instituições vão estar fechadas, ou seja, feriados, etc. Os bancos não estão abertos, então vai haver aqui uma grande baixa de liquidez devido a estes bancos não estarem a operar, então têm de ter isso em consideração também. Depois, quinta-feira, temos aqui o Ien, logo à 00:50 de madrugada. Estas notícias não me afetam, porque eu não costumo deixar posições abertas durante a noite, então é mais para vocês que fazem algum swing. Em termos do USD, temos aqui à 1h30, duas notícias de alto impacto, e temos depois o CAD às 16 e o GBP às 17. Para terminar, temos aqui várias notícias do USD entre as 13h30 e as 15, e é isto aqui em termos de calendário económico. Eu apenas considero as notícias de alto impacto, não olho muito aqui para as de médio impacto, porque se tivesse a olhar para todas as notícias que saem, era impossível operar, e nem todas têm realmente impacto no mercado. Mesmo as de alto impacto às vezes não se refletem no preço, mas é sempre bom tê-las em consideração. E pronto, pessoal, da minha parte aqui é tudo. Eu volto na próxima semana com mais uma análise semanal.